pergunta 790 e na pergunta 791. Civilização. O que nós podemos entender por civilização? A palavra deriva do latim civis, quer dizer cidadão, e da civitas, quer dizer cidade. Então, cidadãos da cidade, né? O termo pode se referir tanto ao conjunto de características que definem uma cultura sofisticada, quanto a um sistema de valores e uma área cultural. É o que diz lá o nosso dicionário. Civilização é um estágio avançado de desenvolvimento de uma sociedade humana. Então, o desenvolvimento dessa nossa sociedade. Caracterizado pela formação de cidades. Ali nas cidades, nessa formação, nós temos o uso da escrita, do governo, nós sabemos que é bastante complexo, né? Divisão do trabalho, produção e excedente de alimentos. Quais são as características principais de uma civilização? A urbanização, né? Concentração populacional em cidades, como centros, poder e comércio. Então, é uma das características a urbanização. Organização social política. Então, aí, dentro dessa civilização, tem os estados, né? As leis, a divisão de classes. Todas aquelas classes que nós sabemos, né? A, B, C, D, são dessa organização social e política. Desenvolvimento tecnológico. Avanços em técnicas de agricultura, comércio, produção, ciência e tantas outras coisas a mais, né? É um desenvolvimento tecnológico. Registros e comunicação. Como já falei, tem escritas e sistemas simbólicos de informação. Todos os sistemas de informação estão engajados na civilização. Origem e conceito. Como nós já falamos, a etimologia da palavra deriva do latim civitas, que é cidade, e civilis, civil, indicando o habitante da cidade. Histórico. As primeiras civilizações surgiram por volta de 3.500 a.C., na Mesopotâmia, impulsionadas pela necessidade de adaptação ao ambiente. Evolução. O conceito surgiu no século XVIII para definir o progresso moral e material, frequentemente contrapondo as sociedades complexas que são as primitivas. E tem 7 civilizações que em pesquisa que são civilizações bem antigas. Os aborígenes, essa aqui da foto, né? 50 mil antes de Cristo. São os aborígenes. Nós vemos ali na foto, né? Aquelas pinturas rupestres e tantas outras coisas mais daquela época, né? Jiaú, 7.000 a.C. a 5.700 a.C. Mesopotâmia, como nós já falamos, 3.500 a 500 a.C. Vale do Indo, 3.300 a 1.900. Vocês veem que são muito bem antigas, né? O Antigo Egito, 3.150 a 30 a.C. Maias, 2.600 a 900 a.C. Grécia Antiga, 2.000 a 479 a.C. Então, essas são, só para que nós pudéssemos nos situar, essas civilizações antigas, né? Então, a gente trouxe para que nós pudéssemos ter esse conhecimento. O que nós vemos na foto é o males de uma civilização. Nós vemos aqui, não só aqui, mas na televisão e tantas outras coisas, a Cracolândia, lá em São Paulo.
Esses males desaparecerão quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Então, todas essas situações aqui poderão desaparecer quando o moral estiver desenvolvido quanto a inteligência. O que é nós vivermos em civilização? Viver em civilização é nós vivermos em cidades, como nós estamos aqui, na nossa cidade americana. Nós estamos vivendo uma civilização. Quais são os exemplos de civilidade? Respeito, cortesia, consideração na convivência social. Será que esses exemplos estão sendo, seguidos a contento? O respeito, a cortesia? Será que está o povo, os cidadãos estão seguindo esse exemplo? Nós sabemos que é difícil, de ter esse respeito. Muitos têm, outros não. Bem, agora vamos entrar então nas questões do Livro dos Espíritos. Aí o Kardec fez a pergunta, na 790. É um progresso a civilização ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Então, a civilização é por progresso ou uma decadência, conforme entendem alguns filósofos? Os espíritos não responderam. Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Subitamente e repentinamente, de uma hora para outra. Nós não saímos, então, da nossa infância para a nossa maturidade no estalar dos dedos. Então, o progresso é incompleto. Aí nós temos uma subpergunta na 790A. Será racional condenar-se a civilização? Será que nós, usando a nossa razão, nós vamos condenar essa civilização que nós fazemos parte? Os espíritos responderam: condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus. Então, condenar aqueles que abusam dessa civilização. Por que não? Porque a civilização é uma obra divina, uma obra de Deus. Então, condenar aqueles que dela abusam. Colocado isso, gente, essas perguntas, o que nós podemos entender? Então, a civilização é um progresso nos seus primeiros passos. Estamos aí, dando os primeiros passos nessa civilização. É um progresso, com certeza. A obra completa é demorada, para que ela possa atingir o seu grau máximo. Ela é demorada, bem assim como a perfeição. Nós não passamos, para a perfeição assim rapidamente, Bem assim a perfeição, que se opera em todas as coisas, e certamente para todos nós. Todas as coisas têm a sua perfeição, e todas elas nós temos caminhos longos para seguir em frente. Não olvidamos que Deus, não nos esqueçamos que Deus está presente em toda a criação. Está ali, presente, transmitindo ordens e instruindo a cada coisa nos seus devidos lugares. Cada coisa nos seus devidos lugares, Deus está ali, olhando por todos. E a cada criatura no nível que pertence. Cada um de nós, no nível evolutivo que nós estamos. Ele está lá, nos ajudando, nos dando instruções necessárias. Por isso, essa é a justiça, que é o próprio amor de Deus. A civilização, como acham certos filósofos, como nós já falamos, que não atinge a profundidade das leis de Deus, não se encontra em decadência. Jamais
vai se encontrar em decadência. Por quê? Porque a lei de Deus não regride. Tudo avança de modo que o Senhor determina. Tudo vai avançando. Nós podemos estacionar, mas regredir, não. Mesmo que queiramos recuar, Deus não permite que nós recuemos. Queiramos ou não, somente vamos para frente, somente vamos andando para frente. Toda a ideia de regressão é por falta de uma visão espiritual dos iludidos, de pessoas enganadas, né, equivocadas. Então, uma falta de uma visão espiritual, eles acham que está regredindo. Compete a nós outros analisar a natureza. Analisemos a natureza. Tudo no mundo depende do tempo, não é verdade? Tudo depende do tempo. Sem o tempo, como que virá a maturidade? Tudo depende do tempo, né? Assim é em tudo o que se conhece. Todos nós vamos depender do tempo. Como nós falamos, nós não saímos da infância para a maturidade, né? Assim, de uma hora para outra. Né? Tudo depende do tempo. Mesmo as crianças com as quais estamos constantemente em atividades. Nós estamos, né? A sua formação de pessoas de bem depende de muitos anos, escutando os que lhe és dito aos ouvidos todos os dias. Nós, como filhos, né, ouvimos os nossos pais, falando, tem que fazer isso, é aquilo, né, sempre dando a sua experiência para nós. E nós, hoje, como pais, nós estamos dando o mesmo exemplo que nós recebemos para os nossos filhos. Todos os dias, para a formação de pessoas de bem. Como pode, então, a prática vir antes do saber? Né? Como é que nós vamos praticar sem saber? Né? A razão apurada nos informa ser impossível. Como condenar a civilização? Ela é portadora de muitas coisas nobres. E o tempo é que vai mostrando aos homens o que existe de bom nela. Lembra nós falando do tempo? Através do tempo que ela vai nos mostrando o que é de bom que ela existe. Né? As mãos do tempo tornam-se selecionadoras das lições imortais, do amor entre os homens. Através do tempo, nós vamos aprendendo, né, que nós temos que praticar o amor. Então, o tempo são essas mãos selecionadoras. Né? Nos primórdios da civilização, né, bem lá atrás, há quase 4.000 anos, Moisés, a gente já conhece a história de Moisés, né? Manda pela dureza dos corações dos homens, que eles eram lá, né, bem sem intelecto, sem conhecimento nenhum, né? Por eles não entenderem de outra forma, aplicar a justiça nos perseguidores e apredejar as mulheres adultas. Então Moisés, naquela época, tinha que ser rígido, né? Tinha que dar mãos firmes ali para conduzir o povo hebreu até a terra prometida. Então, por quê? Porque tinha que ser daquela maneira que o povo não entendia de outra forma. E além de tantas outras coisas que podia ter feito. Né? Mas que a civilização, né, através dos tempos, fez desaparecer das tábuas da lei moderna cristã. Desapareceu. O apedrejamento, né, e tantas outras formas rígidas. Né? Ainda existe alguma coisa de rígido, mas esse ensinamento aí foi pelas tábuas do tempo, né? Desaparecer. Depois de Moisés veio Jesus, dando cumprimento à lei do amor. Como Lucas anotou no capítulo 6, no versículo 27, digo-vos, porém, a vós outros que ouvis.
amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, que vos caluniam. É fácil, gente, ter esse ensinamento de Jesus? Não é, né? Pensava assim, pô, vou amar aquele que me fez o bem, fez o mal para mim. Isso é fruto do esforço de toda a humanidade no aperfeiçoamento espiritual. Se nós quisermos o nosso aperfeiçoamento espiritual, precisamos, né, seguir os ensinamentos de Jesus. É difícil, né? E é produto da civilização. Como pregar o Evangelho de Jesus para uma geração primitiva, naquela época? Como que ia ensinar o Evangelho de Jesus para aquele povo, né? Que mal sabe pronunciar as letras do alfabeto. Não tinha conhecimento, não tinha nada, né? Como é que ia ensinar o Evangelho de Jesus naquela época? Não tinha jeito. Certamente que o desenvolvimento intelectual, no princípio, sem os freios do moral, não pode compreender o objetivo da civilização verdadeira, que marca nos corações os primeiros sinais da verdade do amor. Então, gente, foi difícil, né? Mas nós estamos evoluindo, nós estamos progredindo cada vez mais. Veja agora, então, um país altamente civilizado. Conhecemos vários, né? Países que estão bem civilizados. Mas sem a educação dos sentimentos, toma caminhos perigosos, e disso você tem exemplos que não faltam para a nossa sociedade humana. É civilizado, mas educação dos sentimentos, né? Toma exemplos aí caminhos muito tortuosos, né? O que os filósofos devem condenar? Lembra no comecinho que nós falamos que os filósofos iam condenar, né? Os filósofos devem condenar, se querem perder tempo com a condenação, o abuso dos homens. Esse sim, né, que deve ser condenado. O abuso. E por vezes deles mesmos na vida que levam. Dos poderes que a civilização lhes entrega. Nós entregamos para eles os poderes. E eles fazem o abuso. É isso que precisa ser condenado, né? E não apontando como um marco desastroso, e não apontando ainda como um marco desastroso na vida dos povos. Então, gente, o abuso, que nós sabemos aí que tem muitos, né? Bom, vamos passar para a questão 791, que nós podemos pensar assim, que isso vai nos ajudar a entender a questão. Uma civilização completa é reconhecida pelo desenvolvimento moral. Uma civilização completa, desenvolvimento moral. Quando houver banidos males que a desonram. Banir os males. Quando todos viverem como irmãos, né? Então, uma civilização será completa. Na 791, apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que ela haja produzido? Vamos apurar isso, então? Sim. Nós vamos apurar, sim. Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Moral, inteligência. Que o fruto não pode surgir antes da flor. Que os espíritos nos responderam, né? Sim, podemos. Quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Não tem como, né? Os males que a civilização tem causado no seio dos povos são processos indispensáveis para educá-los. Então, esses males, né, vão se tornar indispensáveis para a nossa educação. Por quê?
já que os próprios homens, já que todos nós ainda, né, não encontram outros meios que os acordem para o amor. Nós ainda estamos lá num sono profundo, né, sem o amparo da dor. A dor é um santo remédio, né? É um santo remédio. Bicha, vem, aí você dá uma sacudida, né? Então, a civilização, esses males que causam são indispensáveis para a nossa educação. Porque nós só vamos nos tornar mais educados quando estivermos com a dor nos cutucando aí, né? Todos os acontecimentos que nascem das civilizações já têm um objetivo, que Deus sabe muito bem, né? Antes que os seres humanos o descubram. Deus já sabe o que vai acontecer com nós, né? A própria natureza se encarrega de despertar nas criaturas os sentimentos do amor que dorme. Esse sentimento do amor está dentro da gente, mas está lá, bem, né, no sonão profundo, ainda lá dentro de nós, dormindo, né? Notamos em muitos povos qualidades nobres nas suas comunicações. Nós vemos aí quantos povos aí que têm qualidade na comunicação, na educação planejada, no comércio, na tecnologia, na ciência, em todos os ramos, né? Mas no que tange, no que se refere à disciplina espiritual, nos caminhos do amor, sem interesse próprio, sem interesse individual, estão longe. Nós olhamos aqui no nosso mapa, lá do sul até o norte, é longe, né? Mas eles estão longe, como os astros estão lá dentro. Mas é longe, bem longe ainda. O serviço do Evangelho, o Evangelho traz para todos nós esses ensinamentos de Jesus, que é fazer unir os homens e uns trabalharem uns pelos outros. Fazer da fraternidade um campo de força que prende todas as criaturas em um ambiente de amor. Esse é o Evangelho que Jesus nos deixou, né? Para unir os povos. Fazer da fraternidade esse campo de força para nos unir cada vez mais. A civilização tem feito muito mal à sociedade por faltar-lhe o amparo moral. Ainda estamos sem a moral, né? É de se notar que uma nação só se interessa muito por uma outra quando essa outra tem alguma coisa a oferecer. É como diz Jesus. Então, uma nação se interessa pela outra se ela tem alguma coisa, né, para retribuir. Aí Jesus disse assim: se amais aquele que vos ama, o que fazer de especial? O que nós estamos fazendo, né, se nós amamos aquele que nos ama? E os demais? Está lá em João 5,47. O que devemos fazer, então, para a nossa evolução é amar aquele que nos odeia, que nos calunia, como nós já falamos. Totalmente difícil, né? Estamos todos caminhando para a felicidade. Todos nós, né? Quem não quer ser feliz? Todos nós buscamos essa nossa felicidade. Mas cada um de nós temos um caminho a percorrer, né? Nós temos, e isso tem um preço para cada um de nós. Cada um no seu estágio evolutivo. Nós vamos ter um preço para buscarmos a nossa felicidade. Como nós já falamos, é a dor, né? É esse santo remédio, né, em todas as suas faixas de ação. Se nós não sentimos a dor, né, a gente fica na mesmice, né? Depois, olha bem que interessante. Depois de despertado todos os sentimentos de amor que todos nós possuímos, depois deles despertados, a moral cresce e toma a mesma velocidade da civilização que forma o intelecto.
Então, se nós despertarmos todo esse sentimento de amor que existe em nós, ela vai estar junto com o intelecto, junto, né? E essas duas asas que alçam o voo para Deus, né? Moral e intelectual, as duas asas que vão, né, alçar esse voo para Deus. Que Deus está esperando, gente, desde a formação da nossa alma. Ele está lá esperando por nós, nos formou e falou assim, ó, vocês têm que fazer isso, o intelecto e o moral, para alçar esse voo. E Deus nos fez para isso, né? Para nós vermos aqui progredir. O mundo terreno nessa época, que estiver tudo, né, tornar-se-á o verdadeiro paraíso, onde a felicidade será o primeiro degrau para ingressarmos dentro de nós. Encontrando outro paraíso, onde podemos viver a tranquilidade imperturbável da consciência em toda a sua expansão. Consciência tranquila, consciência livre, com o nosso dever cumprido, né? Que bom, né? Muito bom, né? No plano em que se encontram as sociedades terrenas, como nós estamos aqui, né? Os males se processam como bem para o futuro. Veja, interessante, né? No plano que nós estamos agora, os males, né, se processam como um bem para o nosso futuro. Porque se não houvesse males, as almas demorariam nas paixões inferiores por tempo indeterminado, né? Ficaria ali, por tempo indeterminado, nas paixões inferiores. Enquanto que, ao chegarem os grandes abalos, né, quando chegarem as dores, né, os espíritos procuram outros caminhos para se melhorar. Como eu falei, através da dor, né, que é esse santo remédio que faz que a gente se mova por caminhos, né, bem melhores. Deus, sendo todo amor, enviou seu Filho, que desceu dos altiplanos da vida maior. Jesus desceu lá dos altiplanos da vida maior para nos ofertar exemplos imortais do bem, do amor, da caridade, da fraternidade, né? De modo a sofrermos menos. Veja que interessante, né? Encontrarmos a esperança de alcançarmos a felicidade dentro do coração. Jesus nos deu essa esperança. Por todos os seus ensinamentos, a esperança de buscarmos a nossa felicidade. Então, gente, se nós já conhecemos Jesus, trabalhemos para evitar as consequências dos males dos quais não precisamos mais, né? Se nós já conhecemos Ele, sabemos de tudo de Jesus, então, para nós podermos evitar esses males, já não precisamos mais, né? Eduquemos os nossos sentimentos. As escolas são inúmeras e nos oferecem a doutrina dos Espíritos. A doutrina que nos faz, né, pensar, que nos faz raciocinar, que nos faz buscar, né, estes ensinamentos de Jesus, para que nós possamos ter essa compreensão, caminharmos, né, passos firmes e fortes. A doutrina nos esclarece, nos dá a condição necessária para que nós possamos ter esse entendimento. A civilização apurar-se-á em breve, e a ela devemos agradecer pelo bem que deixou à vista. Pelo bem que ela nos deixou. Faltando o elemento do Evangelho, faltando então o Evangelho de Jesus, que com o tempo deverá ser um dos pontos das leis, mesmo humanas, que as criaturas poderão tomar como exemplo, o Evangelho de Jesus. Porque também a política sem Jesus não tem forças para educar e dirigir os homens. Então, através do ensinamento de Jesus, né, que vamos ter essa força para nos dirigir. Não nos enganemos, somente Deus dirige a todos. Por quê? Dirige os homens, dirige as civilizações, todas elas, hoje ou amanhã.
voltarão seus olhos para as leis naturais. Então nós vamos voltar os nossos olhos para as leis divinas, por se acharem iludidos, enganados, né? Pelo raciocínio errôneo, onde a justiça humana obscurece a lei do amor. A justiça humana sempre vai obscurecer a lei do amor. Somente o amor salva os homens, né? Bem, gente, passei um pouquinho dos minutos, mas é isso que eu tinha para essa manhã de domingo, né? Muito obrigado pela atenção de todos. Agora nós vamos para a segunda parte, que são os passes. Então convido agora os médiuns